Começando o link, então, a gente abre essa edição falando sobre emprego. Dados do governo federal mostram que o primeiro bimestre no setor do comércio geralmente termina no vermelho. Aquela diferença entre o número de contratações e o número de demissões dá um saldo geralmente negativo nesse primeiro bimestre, porque isso sofre influência do pessoal que é contratado temporariamente por causa do movimento de fim de ano. E como o pessoal compra muito no fim de ano, acredito que nesse começo de ano a galera assim, enxuga um pouco os gastos, consome um pouco menos e isso reflete nas contratações e demissões. Não é todo mundo que fica. Olha, em São José dos Campos, a gente separou aqui nesse gráfico para você entender, há 14 anos consecutivos esse saldo é negativo, está lá para baixo, então teve mais emissão do que contratação. A gente vê que veio caindo aqui. Nesse ano até que melhorou um pouquinho, mas continuou no negativo com quase 500 vagas, saldo negativo. Isso é só em São José. É isso. Se a gente comparar com o ano passado, quanta diferença. E olha só como a gente já estava, inclusive, 730 vagas, mas mesmo assim não é algo positivo, porque a gente continua no negativo nesse saldo entre contratações e demissões, né? É um número histórico, né, Branches? Melhorou, mas não o suficiente para deixar todo mundo mais tranquilo, né? E em meio a tantas demissões, como se manter empregado durante esse período mais crítico para o comércio em São José? O repórter Tiago Bezerra foi conhecer alguns funcionários que, mesmo diante do cenário negativo, começaram como temporários e acabaram conquistando uma vaga. Quem hoje vê o Daniel trabalhando como subgerente nem imagina que ele começou como temporário. Um trabalho que virou carreira. Ele entrou nessa loja em São José dos Campos há 5 anos para dar uma força no período do Dia das Crianças. O tempo foi passando e ele subindo de cargo. Comecei a trabalhar como ajudante de vendas e com o tempo eu consegui ser fichado na empresa. Aí depois, com mais algum tempo, virei encarregado e hoje em dia eu já sou o subgerente que toma conta, toma a linha de frente aqui na empresa. O segredo? Deixa que o Daniel mesmo te conta. O único segredo mesmo é o esforço. E não desistir mesmo, porque só tem barreira se você desistir. Se você não desistir, as barreiras não vai ter. O Pedro e a Kelly também se esforçam para mostrar serviço. É que eles chegaram nessa loja em dezembro do ano passado como temporários. Mandaram bem e foram efetivados. Fazia 8 meses que eu estava parado. Em dezembro houve a oportunidade aqui na loja, assim como também teve para muita gente. Eu fui um dos afortunados que pôde ficar aqui a partir de janeiro. Acredito que o desempenho nas vendas, primeiramente, né? E também a disciplina aqui na loja. Você tem um bom comportamento, você tem um bom relacionamento com os outros membros da equipe. A rotina é isso aí, organizar os produtos, manter a loja em ordem e, é claro, atender os clientes. Na verdade, os clientes, eles gostam, né, de ser bem tratados, bem atendidos, gostam de muita variedade de opção, que às vezes tem vendedor que tem preguiça de trazer. Às vezes o cliente procura algo que não tenha, a gente tenta mostrar outros produtos que acabam acrescentando nas vendas. De acordo com o gerente, foram algumas características que fizeram a dupla se destacar. A produção dele, as vendas dele, fala bastante na questão de estar efetivando ou não. Mas tem também a questão da trabalho em equipe, pontualidade, postura, né? Então é feito uma análise geral. E aí a gente escolhe, dessa galera aí, escolhe 2, 3, dependendo da quantidade de vagas. Daqui para frente a gente planeja uma carreira, se desenvolver. Quem sabe um dia o Francisco sobe para supervisor e a gente fica no lugar dele aí. Torcendo para que o outro prospere, para que você também prospere junto. Muito legal. Quando a gente fala de economia, é muito natural analisar um ano inteiro e imaginar que tem os altos e os baixos. A gente estava falando aqui sobre esse saldo negativo para o primeiro bimestre, mas se você está na luta para conseguir um emprego, saiba que algumas empresas já começam a contratar temporários para a Páscoa. Então, a gente falou de um saldo negativo, mas já temos aí chegando um novo momento de aquecimento da economia. Então, quem sabe você não tem a sorte do Pedro ou da Kelly que conseguiram um emprego, estão ali felizes. E que a gente viu pela reportagem que não é quase nada de sorte, né? Eles deram outras dicas aí muito importantes, a postura, saber se relacionar com a equipe que vai trabalhar. Vocabulário. Você viu o Pedro falando? Fala bonito, você vê? O Tiago Bezerra já está aqui com a gente e ele tem outras dicas. Ô Tiago, a reportagem já ensinou bastante, já deu bastante dicas aí, mas eu acho que você tem mais, né?
Eu não tenho mais, Rogério, mas tem quem tenha, que é a Ângela, que está aqui do meu lado, né? Justamente para falar sobre isso. Boa tarde para vocês, para todo mundo. Ô, Ângela, a gente viu aí na reportagem, você também estava escutando aqui com a gente, a respeito dessas pessoas que entram no mercado de trabalho nessas vagas temporárias, acabam conseguindo serem efetivadas, né? Tem algum segredo? A gente viu que o Daniel ali passou um segredo, que é perseverar, não desistir. É só isso mesmo? Boa tarde. Sim, tem muitos segredos, né? O ser humano é sempre uma incógnita. Um deles é você conhecer o produto, tá? Conheça o produto como se fosse seu. Você está ali se dedicando 8 horas do seu dia, pelo menos, para vender, para se interagir com o dono da loja, a equipe. Então, conheça o produto e conheça a equipe que você está trabalhando, para juntos fazerem a loja, ou o departamento ou a empresa crescer. Uma outra questão seria essa questão do pertencimento, né? O funcionário se sentir parte daquele todo, sentir que ele faz a diferença naquela loja, mesmo que de uma maneira temporária. Sim, ele tem que ter a visão de dono, né? O que nós chamamos de intraempreendedorismo. Se ele se sente como parte da loja, se ele se sente pertencendo ao grupo, ele vai dar o seu melhor e, consequentemente, se ele não fica naquela loja, com certeza o proprietário vai indicar ele para um outro amigo, vai tentar recolocá-lo. Acontece muito. Ô, Ângela, uma outra dúvida, né? O pessoal fala muito nessa questão da proatividade. Quando a gente pensa, para dar certo no emprego, o que precisa? Precisa ser proativo. Mas na hora de colocar isso em prática, nem todo mundo sabe direitinho o que esse conceito significa. Explica pra gente. Olha, proatividade, ela é criatividade empreendedora, tá? Arranjar novas soluções para velhos problemas. Então, ficar com o radar ligado o tempo todo. O que eu posso acrescentar? O que eu posso ajudar? Melhoria contínua é a palavra da época. Tá certo, parece que a gente tem uma pergunta do estúdio também, é isso mesmo? Pessoal aí da bancada quer perguntar alguma coisa aqui pra Ângela? Sim, Ângela, você estava falando de proatividade e às vezes a gente tem uma situação dentro de uma empresa, por exemplo, a pessoa ela quer ajudar tanto, quer ser tão proativa que ela acaba fazendo muito, opinando muito e às vezes até interferindo no trabalho de outras pessoas. Pois é, qual o temporário que é mostrar serviço logo. Eu preciso ser eficiente, eu preciso ser bom assim. Qual que é o termômetro, né, para você não ser nem assim inconveniente, proativo demais, né? mas proativo na medida? Sim. A proatividade ela tem que ser no termômetro do perfil da vaga, tá? Então, quando você entra para essa empresa, a primeira pergunta que você deve fazer para o contratante é qual é o meu cargo, qual é a descrição do meu cargo, até onde eu posso agir, o que eu devo fazer. Você tendo isso claramente, aí sim você pode ser proativo dentro daquilo que a empresa está pedindo. Essa visão é uma coisa que serve para qualquer vaga. Por exemplo, até os vendedores, que são as vagas mais comuns nessa época de serem abertas, também é possível ser proativo numa função comum, entre aspas, vamos dizer assim. Sim, porque se eu bati a minha meta, eu vou ajudar meu colega a bater a meta dele, né? Trabalhar em equipe para que todos ganhem e todos fiquem satisfeitos. Certo, Ângela, obrigado pelas informações. O negócio é isso aí mesmo, então, né? Continuar trabalhando em equipe. Pessoal, tem mais uma pergunta aí. Tiago, eu queria ver com a Ângela o seguinte, conversando aí com comerciantes, principalmente esses contratam o pessoal mais jovem, e que essa geração que está chegando, esses jovens aí, não tem ouvido muito, não tem sabido ouvir, às vezes até tomar uma bronquinha mesmo que faz parte, receber as orientações para a função que ela vai exercer. O que você teria para falar para esse jovem? Que é preciso aprender, é preciso inclusive aprender a tomar broncas, dá para dizer isso? Sim, inclusive aprender a aprender, né? Ter escutatória, né, e acabativa são duas palavras novas no nosso dicionário. A escutatória é aprender a ouvir, conseguir ouvir, aceitar o feedback, fazer uma introspecção e aceitar que tem que mudar. Se o jovem compreender isso, aí ele tem sucesso. Tá certo. Ficam aí, então, as dicas da Ângela, né? Deixou tudo muito bem claro. A gente sabe que o primeiro bimestre do ano realmente é um tempo complicado aí para as vagas do setor do comércio, mas a tendência é que agora as coisas melhorem. Vocês mesmos disseram, né, a respeito das vagas temporárias agora para as Páscoas. Vamos continuar vendo aí se o pessoal que vai começar a trabalhar temporário agora vai seguir as dicas da Ângela e vai conseguir se dar bem aí no mercado de trabalho. Volto com vocês no estúdio. Boas dicas, Thiago. Muito obrigado. Valeu. Viu? Você vê quanta coisa que envolve, não é só sair por aí. A gente fala muito de fazer um bom currículo, se apresentar bem na entrevista e tudo mais. Mas tem muita coisa para você fazer depois que você consegue a vaga, não é relaxar. Né? Não sabe ouvir uma bronca, já fica magoado, também não dá. Trabalhar em equipe é aprender com a diversidade, né? É isso.